Surpreendeu porque o Sérgio Massa tinha ficado em terceiro lugar numa eleição prévia que foi feita na Argentina, né? E muito se discutia sobre a hipótese de o Javier Milei vencer essa eleição no primeiro turno. Formou-se, Fabiola, entre os eleitores argentinos, uma densa unanimidade. Ninguém ignora que o país está num buraco. E essa disputa presidencial exala um odor de velório. E foram ao segundo turno dois coveiros, o Sérgio Massa e o Javier Milei. Nenhum dos dois parece capaz de deter o funeral. Mas, ao evitar que o Milei virasse presidente dessa cova já no primeiro turno, a Argentina mostrou que, pelo menos, hesita em jogar terra em cima de si mesma. Um pedaço do eleitorado parece que está empenhado em salvar o básico, que é a democracia na Argentina. O Jorge Milei, o Javier Milei, perdão, ele associa a insanidade pessoal a um fator antidemocrático. Ele evoca ideias da ditadura, ele trata aquecimento global como mentira, defende a venda de órgãos humanos, trava ali um debate sobre a necessidade de tornar a educação privada e promete transformar a moeda na Argentina em esterco, dolarizando a economia. E o símbolo dele é uma motosserra, com a qual ele diz que vai podar os gastos e extirpar a casta política do país. O Sérgio Massa, ele é ministro da Economia, uma economia ruinosa, de uma presidência precária do Alberto Fernandes, e ele vende medo em vez de esperança. Ele conquistou a maior votação nesse primeiro turno, insinuando justamente que o Milei vai extinguir programas sociais e ele tenta convencer todo mundo de que o Milei é uma alternativa pior, que vai aprofundar mais ainda o caos argentino. Ele cavalga ali os valores democráticos e esconde a enxada. Ele ajudou a cavar esse buraco, ele esconde a enxada e tenta convencer ali os argentinos de que é a pessoa mais indicada para fechar o buraco que ele ajudou a cavar. Então, é um buraco em que a superinflação se mistura ali com recessão, câmbio desgovernado, uma pobreza em ascensão. Então, não há favoritos nesse momento, Fabiola, na Argentina. E vai vencer essa disputa, embora o Massa esteja na frente ali, com quase 7 pontos percentuais na frente do Javier Milei, os dois precisam seduzir os eleitores dos candidatos derrotados, sobretudo da Patrícia Bullrich, que obteve ali 23,8% dos votos, a despeito de também ela estar vinculada a um outro desastre na Argentina, que foi o governo conservador do ex-presidente Maurício Macri. Então, diante desse cheiro de enxofre, Fabiola, a gente precisa dizer também alguma coisa sobre o comportamento do governo brasileiro. É preciso que a gente reaja a essa conjuntura na Argentina com muita sobriedade. O Lula deve fazer o oposto do que fazia o Bolsonaro. Ele deve torcer até pelo Massa, que é o ruim nesse momento na Argentina, mas sem hostilizar o Milei, que é o muito pior, né? O próprio Lula costuma dizer, Fabiola, que política é a arte de conversar. E um governante, segundo as palavras dele mesmo, tem que conversar com quem está na cadeira, com quem o povo eleger. Então é preciso aguardar para ver se o povo da Argentina vai mesmo eleger o Massa ou se vai permitir que a situação fique ainda pior com o Milei. E depois, seja quem for o eleito, o Brasil vai ter que lidar com ele, porque a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e nós não podemos ficar caindo em armadilhas ideológicas. Por mais que a turbulência persista, o Milei, o Massa, qualquer personagem que assuma a presidência hoje, será uma turbulência conjuntural. A Argentina continuará lá, continuará sendo nosso vizinho e nós precisamos zelar para que essa convivência seja o mais pacífica possível, Fabiola. Ô, Josias, você falou sobre o posicionamento do governo. É interessante que a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Palácio do Planalto vê com surpresa boa na Argentina.
mas adota cautela por temer virada de Milei, que é exatamente isso que está falando aí, reportagem do jornal Folha de São Paulo, trazendo até aqui alguns posicionamentos por parte de integrantes do governo Lula, né? Integrantes do Palácio do Planalto vêm com uma surpresa boa esse resultado de primeiro turno da Argentina, mas estão com o pé atrás, porque há uma possibilidade grande, inclusive, dessa virada de Milei, como você mesmo diz, até porque a terceira colocada, com 24% dos votos, 24% dos votos, ela tem uma postura conservadora e ela é crítica ao atual governo. Ela ainda não declarou para que lado vai, talvez nem declare, porém é uma crítica ao atual governo. Bom, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ontem mesmo, nas redes sociais, parabenizou Carlos Massa pela liderança no primeiro turno. Disse ele, abre aspas, na torcida para aqueles que desprezam a vida e a democracia sejam derrotadas, presidente Alberto Fernandes. Ele diz, na torcida para que aqueles que desprezam a vida sejam derrotados. Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação, publicou uma foto ao lado de Alberto Fernandes e Carlos Massa e disse, viva o povo argentino. Luciana Santos chamou, ela é titular da Ciência e Tecnologia, ela chamou o resultado das eleições de boas notícias. Escreveu, daqui vibramos com a decisão desse país irmão de seguir lutando por democracia, desenvolvimento soberano, com a justiça social e na busca por equidade e pela superação das desigualdades sociais. Qual é a cautela que precisa ter aí, ô Josias? Quer dizer, com o resultado ou com o posicionamento político mesmo? É preciso, Fabiola, não há dúvida de que para o Brasil, como a gente já deixou claro aqui, nenhum dos dois vai resolver o problema da Argentina. Nenhum dos dois vai resolver, a turbulência vai continuar por lá. Agora, para o Brasil, uma vitória do Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, seria menos pior, porque ele não defende o rompimento com o Brasil, ele não considera o Lula um comunista, como o Milei declarou. O Milei, se ele se elege pelo que declara, e é preciso que a gente leve a sério o que o sujeito está dizendo, depois de eleito até ele pode mudar de posicionamento, mas hoje ele diz que o Lula é um comunista, que não merece ser levado em conta. Ele diz que relação internacional com ele, política externa do governo dele, será exclusivamente com os Estados Unidos e Israel. Ele não precisa de outros parceiros. Despreza a China, que é o maior parceiro comercial da Argentina, despreza o vizinho, que é o Brasil. Então, e o outro não. O outro, o Sérgio Massa, ele não diz que vai acabar com o Mercosul, como diz o Milei. Então, o próprio ministro da Fazenda, do Brasil, o Fernando Haddad, ele já tinha dito na semana passada, olha, para nós seria menos danoso que vencesse o Sérgio Massa, porque a outra alternativa vai complicar a situação. Imagina o sujeito vencer e no dia seguinte romper com o Mercosul. Isso desvalorizaria o Mercosul no momento em que os países que são filiados a esse bloco estão tentando fechar uma negociação com a União Europeia. Então, para o Brasil é melhor. Agora, não cabe a nós, Fabiola, ficar tentando interferir na eleição na Argentina. O eleitor argentino tem autonomia para escolher quem bem entender. Sim. E seja quem for o eleito, vamos ter que lidar com ele. Então, o que nós não podemos fazer é que fazia o Bolsonaro com o Fernandes, o presidente Fernandes. Nós ficamos sem falar com a Argentina, porque o Bolsonaro, ideologicamente, não gostava do presidente da Argentina. Isso não cabe. E o Lula tem essa noção. E não creio que ele vá fazer a mesma coisa. E acho que essa torcida não deve descambar para uma hostilidade em relação ao candidato, que pode ser o Milei, que pode vir a ser o escolhido do eleitor da Argentina.